Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o canal DPA Matemática. E nesse vídeo a gente vai responder a segunda pergunta que foi feita pela Bruna lá nos comentários. Como se faz o MMC? Ou seja, qual é o algoritmo de realização do MMC? Então, vamos fazer isso agora. Bora para a lousa. Então, eu fiz algumas anotações aí, já deixei prontas na lousa, que vão servir de ajuda para nós desenvolvermos o algoritmo. Você está vendo lá em cima que o outro nome do MMC é fatoração prima ou fatoração simultânea. Esses nomes, gente, já são autoexplicativos. O que significa fazer uma fatoração prima? Fatorar significa quebrar em fatores, ou seja, dividir em fatores. Se esses fatores são primos, são os números primos. Então, olha aqui, eu já deixei aqueles 10 primeiros números primos que eu sempre recomendo para você memorizar, deixei anotado aí para facilitar a nossa vida. Então, o MMC significa quebrar aqueles números em fatores menores através dos números primos. E por que também chama simultâneo? Porque a gente faz isso com 2, 3 ou mais números ao mesmo tempo. Ok? Muito bem. Olha ali embaixo. Aqui está dizendo, olha, não precisa. O que é que não precisa? Você não precisa extrair MMC se os números forem primos. Eu já vou dar exemplo para vocês. Se os números forem primos, você simplesmente multiplica esses números que já cortam um caminho bom. A outra situação é se os números forem múltiplos. Para você entender melhor, se eles estiverem na mesma tabuada. Ok? Também vou dar exemplo disso. E aqui abaixo, vocês estão vendo uma coisa que eu chamei de dicas vocais. Ou seja, conforme a gente for desenvolvendo o algoritmo, eu vou usando algumas frases que vão servir de dicas, de gatilhos, para você ir mudando de fase. Basta você acompanhar a resolução do algoritmo agora, que você já vai entender, é muito fácil. Então, vamos começar lá com os números primos. Vamos fazer o MMC de 2 números primos, para mostrar que não é necessário, ok? Então, acompanha comigo aí, ó. Eu vou fazer, por exemplo, um MMC entre o 3 e o 5, ou seja, simultaneamente, fatorando 3 e 5. Como é o algoritmo? Eu escrevo 3, coloco uma vírgula, escrevo 5 e passo um tracinho, ó. Ok? Ixi, que tracinho ruim. Ó. Beleza? E agora nós vamos quebrar esses números através dos fatores primos. Eu faço sempre na ordem, começo sempre pelo primeiro primo e vou fazendo enquanto for possível usar aquele primeiro fator. Por isso que a primeira dica vocal aqui é dá por 2, eu vou fazendo enquanto der por 2. Quando não dá mais por 2, opa, faltou acento aqui, ó. Eu pergunto, dá por 3? E vou fazendo enquanto der. Quando não der mais, passo para o 5. Dá por 5? Muito bem. Quando não der pelo fator que eu estou olhando, eu simplesmente repito o número. E quando chegou no 1, para. Então, vamos lá. Pego o 3 e o 5. Vou utilizar os fatores primos. Dá por 2? Então, coloco 2 aqui. Olha que 5 não é divisível por 2, ou 3 não é divisível por 2, e 5 também não. Então, não dá. O que eu faço? Apago. Vou para o próximo, 3. Estou fatorando através dos primos. Dá por 3? Dá, ó. Tem um deles que dá por 3. Então, eu faço essa divisão. Isso aqui vai ser uma divisão. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 5 dá por 3? Não dá. Então, o que eu faço aqui? Olha, não dá, repete.
Coloco a vírgula e ponho 5. Passo para a linha de baixo. Dá por 3 ainda? Bom, como aqui já chegou em 1, e aqui embaixo chegou no 1 para, esta primeira coluna parou aqui. Então, eu tenho que me preocupar só com o número da segunda coluna. Então, 5 dá para dividir por 3? Não. Ou seja, dá por 3? Não dá. Então, o que eu faço? Eu coloco o próximo primo. Depois do 3, o próximo primo é o 5. Então, vamos lá. Dá por 5? Dá. Então, o 1 já fica ali. 5 dividido por 5 é 1. Chegou no 1 nas duas colunas, ó, chegou no 1 para. Então, agora eu faço a multiplicação. Eu venho aqui, passo um tracinho e faço vezes. 3 vezes 5 é 15. Ou seja, não seria muito mais fácil eu simplesmente ter feito 3 vezes 5? Isso já daria o 15. Por isso que eu falei, ó, quando os números forem primos, você não precisa extrair o MMC, que basta fazer a multiplicação entre eles, que o resultado já sai direto. A outra situação é quando os números forem múltiplos. Deixa eu dar um outro exemplo. Pegar, por exemplo, o 6 e o 18. Ambos estão na tabuada do 6 e na tabuada do 3. O 18 é múltiplo de 6. Quando tem essa situação, eu preciso fazer o MMC? Não preciso. Eu vou fazer agora só para você ver por que é que eu não preciso e observar qual será o resultado. Então, olha, 6, põe uma vírgula, 18 e passo o tracinho. Vou começar agora com as dicas vocais. Dá por 2? Dá por 3? Não dá, repete. Chegou no 1, para. Então, primeiro fator primo vai ser o 2. Então, eu começo. Dá por 2? Dá. 6 dá por 2 e 18 dá por 2. Então, agora eu começo a divisão. 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 2 dá 9. Ótimo. Vamos passar para o próximo. Dá por 2 ainda? Aqui é 3 e aqui é 9. Não, não dá. Se não dá, apaga e vê quem é o próximo primo. O próximo primo é o 3. Então, eu venho aqui e pergunto. Dá por 3? Entendeu o algoritmo, como é simples? Então, dá sim. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 é 1. Chegou em 1, para. Acabou. Vírgula. 9 dividido por 3 é 3. Muito bem. Só que nessa coluna não cheguei no 1. Então, aqui não parou ainda. Continuo com o meu primo 3. Coloco 3 aqui e venho para a dica vocal. Dá por 3? Ainda dá. Então, eu continuo. Aonde tem 1, eu só repito, porque ali naquela coluna já acabou. Agora, 3 dividido por 3 é 1. Opa, cheguei em 1 e 1. Logicamente, quando chegou no 1, para. Ok? Agora eu passo um traço e faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Repara aqui, ó. 18 e 18. Então, quando os dois números forem pertencerem à mesma tabuada, ou seja, quando um for múltiplo do outro, simplesmente pode indicar direto que o MMC é o maior deles, ou seja, o múltiplo final. Então, a primeira dica é para você não ter que fazer o MMC nessas duas situações. Se eles forem primos, você não precisa fazer. Basta você fazer a multiplicação. Se eles forem múltiplos, o maior deles será o MMC. Ok?
Só que não é sempre assim. Em algumas situações, ou, na verdade, na maioria delas, não vai ser assim. Então, agora nós vamos rodar esse mesmo algoritmo com essas dicas vocais para outros números simultâneos que não cumpram essa regra, serem primos ou serem múltiplos. Então, deixa eu só apagar a lousa. Então, tá aí. Coloquei aí para vocês 2 exemplos de números simultâneos que eu quero fatorar através dos primos, ou que eu quero tirar o MMC. O primeiro exemplo é entre o 3, o 5 e o 12. Ó, o 3 é primo, o 5 é primo, mas o 12 não é. Então, não entra essa regra dos números primos. Ok? Aqui, mesma coisa. 12, 15 e 18, também não. Beleza? Então, vamos lá. Como é o algoritmo? Eu passo um traço e começo a fazer a fatoração prima. Começo a quebrá-los em fatores primos. Primeiro pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 5 e assim por diante. Então, agora as dicas vocais. Dá por 2, 3 não dá, 5 não dá, 12 não dá. Quando não dá, repete. Então, repito o 3, repito o 5, mas o 12 dá. Começa, então, as divisões. 12 dividido por 2 é 6. Então, dica vocal. Dá por 2 ainda? 3 não dá, 5 não dá, mas 6 dá. Então, é só fazer. Repete o 3, repete o 5, e 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Dá por 2 ainda? Aqui é 3, aqui é 5, aqui é 3. Nenhum desses números, quando dividido por 2, vai dar um resultado exato. Vai ter como resultado um quociente natural. Então, não dá. Quando não dá, o que é que eu faço? Passo para o próximo primo. No caso aqui, vai ser o 3. Então, 3. 3 dá por 3? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dá por 3? Não dá? Repete. 3 dá por 3? Dá. 3 dividido por 3 é 1. Ok? Ó. Para este cara e para este cara, para essa primeira e para essa terceira colunas, a conta acabou. Então, ficou somente esse último item aqui, esse último número, para a gente terminar o MMC. Então, vamos lá. Eu estou no 3. Dá por 3? 5 não dá para dividir por 3. Então, esse cara acabou. Tem que ir para o próximo primo. Próximo primo vai ser o 5. Então, próximo primo é o 5. 1 não precisa, porque acabou. 1 não precisa, porque acabou. Então, 5 dividido por 5 é 1. Os outros 1 eu repito. Ó, chegou no 1, para. Então, parou. Terminei o MMC. Falta só fazer o resultado final, que é a multiplicação. Ok? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 15 é 60. Então, está aqui, ó. Logo, o MMC entre 3, 15 e 12 é 60. Ok? Muito bem. Fazer o próximo. O que vai ter de diferente para o próximo? Nada. Vai ser exatamente o mesmo algoritmo. Vou só passar um tracinho aqui para deixar dividido bem a tela e a gente não se confundir. Então, olha, 12, 15 e 18, vou fazer o MMC. Como é que eu faço? Passo um tracinho e começa a fatoração prima. Algum desses caras dá por 2? Dá, olha, o 12 e o 18 dá. Então, coloca 2. 12 dividido por 2 é 6. 15 dá para dividir por 2? Não dá. Se não dá, repete.
18 dividido por 2 é 9. Muito bem. Dá por 2, ainda tenho 6 que dá. Então, continuo com o fator primo 2. 6 dividido por 2 dá 3. 15 não dá para dividir por 2, repete. 9 não dá para dividir por 2, repete. Ok. Estou no fator 2. Pergunto, dá por 2? Ó, não dá mais por 2. Então, olha, o 2 saiu fora. Eu tenho que passar para o próximo fator primo, que vai ser o 3. Agora, a pergunta é, dá por 3? Vamos olhar. O 3 dá por 3, o 15 dá e o 9 dá também. Então, seguimos com o algoritmo. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. 9 dividido por 3 é 3. Dá por 3? Dá. Esse cara aqui ainda dá. O 1 eu repito. 5 dividido por 3, não. Não dá? Repete. 3 dividido por 3 é 1. Ok. Próxima fase. Dá por 3 ainda? Não dá mais. Então, esquece agora o 3. Ó. Por 2 não deu, mais por 3 não deu mais. Agora eu estou no 5. Próximo fator primo. Ó. O 1 já estava ali, o 1 já estava aqui, ficou somente a coluna do meio para terminar. 5 dividido por 5 é 1, acabou. Passa um traço e faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 9 é 36. E 36 vezes 5, vou fazer aqui embaixo, ó. Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo, senão confunde. 36 vezes 5, ó. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 3 vezes 5, 15. 16, 17, 18. Então, tá aqui, ó, 180. Logo, o MMC entre 12, 15 e 18 é 180. Ok? Como o foco desse vídeo era apenas o algoritmo do MMC, espero que você tenha entendido, né? Tá bem explicadinho aí para vocês. Se deu algum problema, roda de novo o vídeo, mas se precisar, é só você perguntar nos comentários de novo, que eu vou ter prazer de esclarecer a sua dúvida. Tá bom? Fizemos devagar, prestando atenção, para te ajudar com o algoritmo. É muito importante você saber fazer o MMC. A gente aprende isso lá pelo 6º ano, mas ele vai ser uma ferramenta extremamente útil, um monte de coisa que vem para a matemática aí. Ok? Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.